Vícios versus defeitos. Vícios são falhas nas características de quantidade ou qualidade que tornem os produtos ou serviços inadequados ou impróprios ao consumo a que se destinam ou que lhes diminua o valor. Os vícios são algumas falhas que podem ser relacionadas à quantidade do produto ou ainda à qualidade desse produto, que tornem esse produto ineficaz, insuficiente, inadequado para o consumo que dele se esperava, ou ainda que cause uma redução de valor desse produto. Imagine, no exemplo, um veículo zero. Se o consumidor compra um veículo, retira-o do distribuidor e ao chegar na sua casa percebe que há um imenso risco na lataria do veículo, esse vício não torna o automóvel impróprio para o fim que se destina. É perfeitamente possível utilizar um automóvel, conduzir um automóvel riscado. Porém, esse vício num produto zero, num veículo, num automóvel zero, certamente fará com que o seu valor seja diminuído, fará com que haja uma depreciação do valor desse produto. Isso também considera-se como um vício. Nos exemplos vistos, nós temos um fogão novo com vazamento de gás. Seria um vício de qualidade desse produto. Um fogão novo com vazamento de gás é um fogão que é um vício que coloca em risco a vida, a saúde e a segurança do consumidor e de toda a sua família. Esse produto precisa ser urgentemente reparado, mas o que nós temos ali é apenas um vício, há um vazamento de gás, há uma falha naquele produto que o torna inadequado ao consumo. Veremos agora o que são os defeitos. Vamos lá. Defeitos são vícios que geram danos externos ao consumidor, ou seja, além do vício do próprio produto ou do serviço, também há um outro dano ao consumidor. Para que fique claro, o defeito é uma situação agravada comparada ao vício. O vício é uma falha no produto ou no serviço. O defeito é aquela falha que gerou um dano adicional ao consumidor. É aquela falha que trouxe uma consequência adicional, prejudicial e adicional ao consumidor. Isso é um defeito. Portanto, podemos dizer claramente que o defeito possui consequências piores do que um mero vício. No exemplo que nós temos, o mesmo fogão novo com vazamento de gás acabou causando a explosão e o incêndio da casa do consumidor. Trata-se de um defeito. Nesse caso, o defeito gerou outros danos para além do produto em si. O incêndio acabou com a residência do consumidor e o fornecedor terá que arcar com toda essa responsabilidade, com todo esse dano causado ao consumidor. Vamos seguindo. Previsão legal. Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou que lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. A regra do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro que os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios dos produtos ou serviços. Responder solidariamente significa que todos os fornecedores que participaram desde a produção até a distribuição desse produto para que ele chegasse às mãos do consumidor, todos os que integraram essa cadeia produtiva ou distributiva
todos eles são igualmente responsáveis. Se o consumidor for promover um processo judicial para ter os seus danos reparados, o processo poderá ser movido contra um único fornecedor, o fabricante, por exemplo, como também poderá ser promovido contra a loja que vendeu, contra o distribuidor, contra um intermediário e contra o fabricante, todos juntos. Porque todos eles são responsáveis pelos vícios e, principalmente, pelos defeitos que os produtos causarem aos consumidores. Vamos além. A responsabilidade solidária, prevista lá no artigo 18, determina que os fornecedores de produtos respondam solidariamente pelo vício. Assim, todos que figurarem na condição de fornecedores poderão responder pelos vícios do produto. Vícios do produto. Parágrafo 1º, artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, define o prazo máximo de 30 dias. Esse prazo deve ser considerado como máximo entre as idas e vindas da assistência. A partir de um momento em que um produto apresente um vício é apenas uma falha do produto. Esse produto precisa ser reparado. O Código de Defesa do Consumidor estipula o prazo de 30 dias para que o fornecedor sane, resolva o problema que o produto apresenta, ou seja, para que o fornecedor apresente solução definitiva para aquele vício. O prazo de 30 dias que a lei estipula é um prazo máximo e deve ser considerado todas as idas e vindas do produto para assistência técnica. Ou seja, se o produto foi à assistência técnica, ficou lá 10 dias, retornou ao consumidor e apresentou o mesmo vício, a assistência técnica representante do fornecedor terá apenas mais 20 dias para solucionar o problema, pois 10 dias já se esgotaram. Se o produto volta à assistência técnica, fica mais 15 dias, retorna e o vício persiste, a assistência técnica só dispõe agora de mais 5 dias para resolver esse problema. É errônea a interpretação de que cada vez que o produto vai à assistência técnica, são mais 30 dias de espera. Isso se for sempre o mesmo vício. Se o produto foi à assistência, retornou, o vício está sanado e pouco tempo depois apresentou um vício novo, um problema diferente daquele que existia, aí sim será mais 30 dias para solucionar esse novo vício, esse novo problema que o produto apresentou. Vamos seguindo. Artigo 1º parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Primeiro, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Pode o consumidor exigir a troca de um produto? O Código de Defesa do Consumidor não trata diretamente de trocas de produtos. Se o consumidor adquire um produto e, ao chegar em casa, percebe que esse produto não corresponde com as suas expectativas, mas vejam bem, esse produto não apresentou vício algum. O consumidor não tem assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor o direito à troca. Existem algumas exceções. Quando o produto é comprado por catálogo, internet ou qualquer meio pelo qual o consumidor não tenha contato direto com o produto antes da compra, existe um prazo de arrependimento de 7 dias, que também não se confunde com troca. É direito de arrependimento. Eu posso receber o produto, olhar, verificar que não atende às expectativas, me arrependo dessa compra e tenho prazo de 7 dias para devolver. Situação diferente também pode ocorrer com a chamada troca, quando o consumidor compra um produto em uma loja que possui políticas de atendimento aos consumidores próprias dessa loja, e essa loja traz a regra de que o consumidor pode trocar esse produto num prazo determinado, com a etiqueta da loja, etc. Se
essa regra existe para aquela loja, aí sim o consumidor terá esse direito assegurado. Mas lembrando, o Código de Defesa do Consumidor não assegura o direito à mera troca de produtos. Porém, a regra que nós acabamos de ver não se trata de troca meramente. Se trata de um produto com vício, um produto que apresentou problema. O produto viciado foi encaminhado à assistência técnica, esgotou-se o prazo máximo de 30 dias e o problema não foi resolvido, o vício não foi sanado. A partir desse momento, é direito do consumidor escolher o que ele quer. A primeira opção é que o consumidor possa substituir esse produto viciado por um igual em perfeitas condições de uso. Ou seja, o consumidor pode exigir que o fornecedor lhe entregue um produto novo, igual àquele que ele tinha, nas mesmas condições daquele que ele possuía, e que esteja em perfeito estado de funcionamento, que não apresente o vício que o produto que ele possuía apresentava. Essa é a primeira opção. Existem outras, vamos ver. Segunda opção, restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O consumidor pode exigir, se não optar pela troca por um produto igual, a devolução imediata do valor que ele pagou por aquele produto. É o valor que o consumidor pagou à época da compra, com a atualização monetária, dependendo do prazo que tenha se passado. E não se trata aqui de avaliar o produto viciado e pagar o que supostamente esse produto valeria no mercado de usados. Se trata em restituir o que efetivamente foi pago pelo consumidor. Outra questão importante é que essa restituição deve ocorrer monetariamente. O consumidor não é obrigado a aceitar vales ou crédito para novas compras. Se o consumidor aceitar essa situação, muito bem, é uma prerrogativa do consumidor. Mas que fique bem claro, o consumidor não é obrigado a aceitar um crédito para novas compras. Ele pode exigir o dinheiro de volta, o valor que ele pagou de volta. Alternativamente a essa opção, ainda temos mais uma. O abatimento proporcional do preço. Quando o vício for apenas um vício que diminua o valor do produto, não se trata aqui de vício que torne o produto inadequado ou impróprio para o seu consumo, mas é um vício que faz com que o valor do produto seja depreciado, como, por exemplo, um carro novo que já veio riscado de fábrica. Sendo essa a hipótese, o consumidor pode exigir um abatimento proporcional do preço. Fica com o veículo, fica com aquele produto viciado mesmo, porém, exige a devolução de uma parte do dinheiro em razão da depreciação desse produto. Mas notem, essas hipóteses só se tornam viáveis ao consumidor após os 30 dias que o Código de Defesa do Consumidor assegura ao fornecedor para que seja dada a assistência técnica. Vamos além. Vícios dos serviços. Possui previsão e amparo ao consumidor na regra do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes na oferta ou da mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Primeiro, a reexecução do serviço sem custo adicional e quando cabível. Sempre que um serviço for tido como viciado, ou seja, for verificado que após a execução do serviço, esse serviço apresentou algum vício de qualidade, esse serviço também deverá ser reparado. O consumidor também terá o direito de exigir do fornecedor a adequação desse serviço.
sendo a primeira opção dada ao consumidor a reexecução do serviço. É direito do consumidor exigir que esse serviço seja reexecutado, seja feito novamente para que os resultados atendam ao esperado. Existem outras opções, vamos ver. 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caso o consumidor opte em ficar com aquele serviço viciado naquela circunstância em que ele realmente está, ele pode exigir do consumidor, do fornecedor, a restituição. Veja que aquele serviço viciado, se for inerente a alguma situação específica do consumidor, como por exemplo a pintura de uma parede, o fornecedor não pode remover a parede do consumidor e levá-la embora. Ou o fornecedor, prestador de serviço, reexecuta o serviço, ou poderá o consumidor ficar com aquele serviço na condição em que ele ficou e exigir os valores pagos de volta. Ou seja, exigir que o valor que foi pago pela execução daquele serviço seja devolvido com as atualizações monetárias. Isso ocorre quando a qualidade do serviço é realmente péssima. Ou seja, quando o consumidor claramente não estará diante de uma vantagem indevida. Ou seja, o consumidor vai receber aquela quantia de volta para pagar para que um outro fornecedor reexecute aqueles serviços. Caso a parede, no exemplo citado, esteja com um vício, mas é um vício de pequena proporção, é uma pequena mancha, uma pequena parte que não ficou adequada, ou ainda é um pequeno trecho de parede que não foi pintado e deveria ter sido, mas o restante está em ordem, não comporta que o consumidor exija todo o valor de volta, pois nessas circunstâncias o consumidor estaria diante de uma atitude de enriquecimento sem causa. O consumidor estaria tendo um lucro indevido, posto que o fornecedor cumpriu com boa parte do combinado e o consumidor estaria exigindo todo o valor de volta. Para essas circunstâncias em que o consumidor irá beneficiar-se de pelo menos parte do serviço executado, existe a terceira opção. Vamos ver. Exigir o abatimento proporcional do preço. O abatimento proporcional do preço é uma condição mais coerente com esse exemplo que nós acabamos de ver. Caso o vício seja de pequena extensão ou tenha ficado faltando uma pequena parte do serviço a ser executado, o mais adequado é que o consumidor exija o abatimento dessas diferenças, para que nem ele, consumidor, sofra prejuízos e nem o prestador de serviço, o fornecedor, seja lesado por uma conduta excessiva do consumidor. Pois bem, essas são as relações que nós temos entre vícios e defeitos. Vamos seguir. Nós iremos assistir agora 2 vídeos que tratam sobre vícios e defeitos. Em verdade, esses vídeos eles tratam sobre a questão da troca, que eu agora há pouco mencionei. Vamos assistir aos vídeos e já já nós retornamos. Olá, meu nome é Mariana Ferraz, sou advogada e pesquisadora do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre troca de produtos. Bom dia, eu só queria saber como funciona a troca de produto com defeito. Quando o consumidor faz uma compra de um produto ou serviço, ele tem o direito à troca previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. Constatado o problema, quando for um vício aparente, o consumidor tem, em primeiro lugar, até 30 dias para reclamar no caso de produtos não duráveis,
que são aqueles como alimentos, e tem 90 dias para reclamar de produtos duráveis. Os problemas nos produtos, chamados de vícios, podem ser aparentes ou ocultos. O vício aparente é aquele de fácil constatação. Assim que você recebe o produto, você já verifica que existe um problema. Nesse caso, o prazo passa a contar a partir da realização da compra desse produto. Também pode ocorrer o vício oculto, que é aquele que só aparece com o uso desse produto. Nesse caso, esse prazo de 30 ou 90 dias passa a contar a partir da constatação do vício. Não sendo o problema do produto sanado num prazo máximo de 30 dias após a reclamação, o consumidor tem alguns direitos que podem ser exigidos conforme a sua escolha, que seriam ou a substituição do produto por outro de igual característica, ou o consumidor pode exigir um abatimento proporcional ao preço do produto, e o consumidor também pode exigir a sua restituição imediata da quantia paga, levando em conta também eventuais perdas e danos da realização da compra desse produto. Essas e outras informações podem ser encontradas também no site do IDEC, no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, pelo site www.idec.org.br. No quadro Direito do Consumidor, o assunto é troca e devolução de mercadorias. O coordenador do PROCON da Câmara Municipal respondeu algumas dúvidas. Confira. Posso trocar roupa de mostruário? Depende. Essa troca só é possível se o fornecedor não tiver detalhado os possíveis vícios do produto. Se eu comprar uma roupa de uma rede grande, eu posso trocar em outra loja? Sim, mas a empresa tem que manifestar de forma contumaz para que o consumidor tenha direito a fazer essa troca. Eu comprei um presente para uma amiga e se ela não gostou, aí ela pode trocar por outra coisa se não tiver nada estragado? Depende. Essa é uma liberalidade do fornecedor, porque o Código de Defesa do Consumidor não obriga os fornecedores a trocarem produtos apenas por insatisfação. Como trocar produtos comprados pela internet e pelo telefone? O consumidor deverá entrar em contato com a empresa no prazo de 7 dias e requerer o direito de arrependimento estabelecido no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma compra fora do estabelecimento comercial. Se eu precisar trocar um presente que eu comprei e não tiver a nota fiscal, como que eu faço? Primeiramente, o consumidor tem que verificar se o fornecedor aceita realizar esta troca. Se positivo, o consumidor deve manter a etiqueta ou comprovante que autoriza esse tipo de troca, respeitando sempre os prazos estabelecidos pelo fornecedor. Em relação aos prazos, para se reclamar de produtos não duráveis, é de 90 dias e não duráveis, 30 dias.
Como nós pudemos ver, os dois vídeos tratam, de formas diferentes, da mesma situação. A questão da troca, do direito que o consumidor teria da troca do produto quando estamos diante de um vício ou de um defeito. Pois bem, para que fique bem claro, como vocês puderam observar, a troca do produto que não seja viciado não é direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, o que não significa que não seja um direito do consumidor, principalmente se houver uma política da loja, do estabelecimento, nesse sentido.